Então, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma noite de louvor, mais uma noite de palavra, mais uma noite de partir do pão. Este é um tempo que o Senhor, Ele nos deu e nós reservamos Ele para que nós pudéssemos juntos, como igreja, partir o pão e estarmos alegres na sua presença. Creio que todos já se alegraram, né? Foi notório aqui durante o louvor, muitos já estão até com um certo calor, né? Mas é bom também que os nossos corações estejam aquecidos. Então, queridos, nesta noite eu vou falar pouco, porque eu gostaria de abrir um espaço para que os irmãos também pudessem falar. Isso faz parte da reunião, isso faz parte do encontro do povo de Deus, porque sempre nós teremos algo para testemunhar desse nosso Deus que nos enche todos os dias com a sua palavra, com a sua misericórdia, com o seu cuidado, com os seus milagres. Ontem mesmo nós passamos por um milagre muito grande, né? Vínhamos de estar dando assistência a Janaína e o André, e ali na Santa Lúcia um carro em alta velocidade, um menino, creio que estava embriagado, quase que nos atropelava, ainda sentimos assim o vácuo do carro passando ao nosso lado, nós estávamos em moto, eu e Rosilda, e eu creio que aquilo ali foi um grande livramento de Deus. Foi tão rápido que ele nem percebeu o que aconteceu. Logo mais à frente ele parou no semáforo, nós paramos ao lado dele, ele distraído, nem tinha percebido o que tinha acontecido. Mas isso faz parte, né? É o Senhor nos mostrando que Ele cuida de nós. E isso enche o nosso coração de alegria e fé, uma fé que é constante. Amém, queridos? Então abra a sua palavra aí no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, e vamos ler apenas o versículo 10. Colossenses, uma das cartas que Paulo escreveu àquela igreja de Colossos, né? Poucos dias atrás, nós tivemos um estudo e vimos geograficamente onde Colossos ficavam localizados. Então Paulo, ele fundou a igreja ali, e ele escreveu essa carta maravilhosa àqueles irmãos que reuniam naquela cidade de Colossos. Por isso que é Colossenses, né? Colossenses capítulo 3, o versículo 10, a palavra diz assim: E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Parece até uma redundância, né? Quando nós lemos aqui essa palavra dizendo que vos revestistes do novo que se reveste. Mas não é, queridos, é porque esse revestimento do novo, ele é todo o tempo, todo dia, é desde o povo lá dos hebreus que o Senhor tenta nos vestir do novo que se renova. A palavra que o Senhor tem nos trazido esses dias, por várias vertentes, sempre aponta para que nós possamos alcançar o novo. Eu não sei quantos já tiveram a coragem de mergulhar no novo, porque não é fácil mergulhar no novo. O novo traz insegurança. O novo traz surpresas. O novo traz temor. O novo é algo, irmãos, que nós não sabemos lidar muito culturalmente, quer seja de forma religiosa ou qualquer outra vertente que nós venhamos aprender. O novo sempre nos causa aquele friozinho na barriga e às vezes nos impede de alcançar, de tocar ou de provar. É assim com vocês? Sim. Pois é. Mas Paulo, ele instruiu a igreja de Colossos que eles se revestissem do novo. Novo que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, queridos, nós vamos ver que desde Moisés, nós já vemos Deus trabalhando essa temática de que o povo pudesse alcançar esse revestimento do novo, caminhando para o novo. Porque
Deus estabeleceu Moisés como sendo aquele que seria o libertador. Mas aí, primeiro, ele fez o quê? Ele libertou Moisés do Egito. Ele queria que o povo fosse liberto do Egito, mas primeiro, o que foi que ele fez? Ele libertou Moisés do Egito. Porque um escravo não consegue libertar um outro escravo. Um escravo não consegue libertar um povo. Um escravo não consegue libertar uma nação. Então isso mostra que enquanto nós formos escravos, nós não vamos conseguir libertar aqueles a quem nós desejamos que sejam libertos. Sejam eles nossa parentela, sejam eles nossos amigos, sejam eles aqueles a quem nós conhecemos, que estão passando por situações, enquanto nós não entendemos que nós precisamos nos revestir desse novo todos os dias, nós não vamos conseguir libertar ninguém. E o interessante é que aquele povo, ele não mudou a mentalidade. Porque revestido novo, preste atenção, é você ter uma mudança de mentalidade. Porque antes que aquele povo alcançasse a promessa, eles já tinham alcançado aquilo que Deus determinou como sendo o novo e também a libertação para as suas vidas. Por exemplo, quando Moisés ia com aquele povo, num dado momento eles se depararam com o Mar Vermelho. Ou melhor, com o mar. E aí o que é que acontece? Quando eles chegaram naquele lugar, não tinha mais saída. Não tinha mais para onde eles irem. Uma vez que o Senhor já tinha os libertado, eles ainda tinham a mente cativa de que eram escravos e eles ficaram sem saída diante daquele mar, porque não tinha mais nenhum caminho para que eles pudessem passar. Muitas vezes as nossas vidas estão dentro dessa realidade. O Senhor já nos libertou, mas nossa mente ainda é uma mente cativa naquilo que o velho homem proporciona como sendo a liberdade para nós vivermos. E chega uma hora das nossas vidas que parece não ter mais saída. Mas preste atenção a algo que o Senhor falou, que chama a atenção e nos mostra uma revelação muito grande diante daquela situação. Quando aquele povo chegou diante do mar, o que é que acontece? Moisés foi falar com Deus. E Moisés fala com Deus dizendo: e agora, Senhor? Tu disseste que o povo seria liberto e nós estamos agora diante de um mar e atrás vem Faraó. E atrás vem os algozes, né? Atrás vem aqueles a quem vai nos levar de volta para o cativeiro ou até mesmo ceifar as nossas vidas. O que foi que Deus disse para Moisés? Diga ao povo que marche. Irmãos, essa frase ela é muito maior do que isso que você já ouviu o tempo todo. Talvez você já assistiu os 10 mandamentos muitas vezes, já leu muitas vezes, talvez você já ouviu essa palavra muitas vezes, mas você ainda não atentou para ela. Porque Moisés, ele não estava com um exército. Moisés estava com um monte de escravos. E escravo não marcha. Quem marcha é soldado. Aqueles escravos, aqueles hebreus que estavam ali diante do Mar Morto, ou melhor, diante do mar, perdão por estar falando porque eu li muito sobre isso. Então, aquele povo que estava ali diante do mar, muitos deles nunca viu nem ninguém ter machado. Eles não sabiam o que era machado, porque eles não eram soldados. Mas Deus estava querendo dizer que mesmo eles, não sendo soldados, o Senhor já tinha os libertado. Só que a mente deles ainda era uma mente de escravo. É isso que acontece nas nossas vidas quando nós estamos muitas vezes diante de alguma situação que parece não ter mais jeito para nós. E aí o Senhor diz para nós: marche, porque você não é mais escravo. Marche, porque agora você foi recrutado para o meu exército. Marche, porque agora você tem a capacidade de enfrentar uma guerra e derrotar os gigantes. O Senhor tem nos falado muito isso esses dias. De vencer o gigante. Quantos lembram dessa palavra? Amém. E aí Moisés chega para aquele povo e sem saber como dizer: olha, Deus disse a vocês que vocês marchem.
Mas o que é marchar para alguém que não é soldado, queridos? Deus estava revelando naquele momento que todo aquele povo que estava ali não eram mais escravos de Faraó, mas eram soldados do seu rei. Queridos, mude a sua mentalidade. A palavra vem, mas não é para ficar apenas no campo da teoria. O Senhor já nos libertou de tantas coisas. O Senhor já nos tirou da escravidão do pecado, da servidão da carne. O Senhor já nos livrou da servidão da lei. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com o mar, nós ficamos perplexos e não sabemos o que fazer. E nessa noite o Senhor está dizendo para você que você marche. Porque você não é mais um escravo de Satanás. Você não é mais um escravo do mundo. Você não é mais um escravo do seu ego. Você não é mais um escravo do sistema. Você é verdadeiramente livre. Amém. Mas para isso precisa mudar a mentalidade. Aquele povo era livre. Mas na mente deles, eles ainda eram escravos. Preste atenção no outro detalhe desta fala de Deus para Moisés. Ele disse assim: diga ao povo que... Queridos, você já viu alguém marchar para trás? Todo soldado que marcha, ele só marcha para frente. É ou não é? Isso mostra que a nossa vida nunca pode ser uma vida de andar para trás. Ou de olhar para trás. Todas as vezes que nós olhamos para trás, que nós olhamos para o nosso passado, que nós nos prendemos nele, nós deixamos de marchar e a nossa mentalidade volta a ser de um escravo que está perdido diante de uma situação. Então o Senhor disse assim: marche, porque todo soldado que marcha, ele só anda para frente. Então, queridos, a nossa vida no reino, a nossa vida no Senhor, não pode mais ter passos para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para as que adiante de mim estão. Então isso mostra que o Senhor, Ele não nos chamou para ser apenas bebezinhos sentados numa cadeira, esperando o tempo passar e clamando ou pedindo ao Senhor misericórdia todos os dias. Ele nos revestiu do novo para que nós pudéssemos ter a ousadia de todos os dias marchar. Outro detalhe nessa fala do Senhor. Todo soldado que marcha, ele tem uma postura. Quem já viu um soldado marchando desengonçado? O Hilton, que já foi soldado. Tem que estar na postura, alinhado e de acordo com todos aqueles que estão no pilotão. Então isso quer dizer que nós não podemos caminhar no reino, cada um do seu jeito. Existe um padrão para se caminhar no reino. E esse padrão é um padrão de um soldado que está posto no pilotão e ainda está marchando. É uma figura ilustrativa que o Senhor trouxe, mas é uma realidade que Ele quer que entre na nossa mente. É a mudança de mentalidade. Preste atenção, queridos. E aí o Senhor disse para aquele povo que ele marchasse. E o mar se abriu e eles passaram. Eles passaram pelo mar naquela ocasião. Faraó estava atrás deles. Mas não encerrou ali. Mais na frente, eles se deparam com um rio. E quem tem que atravessar esse rio de novo agora? Josué. Mas, queridos, o Senhor, Ele está querendo mostrar que por mais que venham situações, que não é uma só na nossa vida, que nós vamos ter muitas situações, não importe com isso, porque aquele que te mandou marchar vai te capacitar a atravessar todas as águas que se formarem em sua frente. E mais uma vez eles passam pelo rio. Agora o interessante é que quando chegam em Jesus, qual foi o rio que eles passaram ali com Josué? Quem lembra? O Rio Jordão.
Eles atravessaram o Rio Jordão porque era um empecilho para que eles continuassem a jornada ali para chegar até a terra prometida. Mas, queridos, uma coisa interessante que acontece nesse trajeto é que o povo, eles não estavam conformados com a provisão do Senhor naquele lugar. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a comer o alho que é da terra, o endro que é da terra, tudo que eles comiam era da terra, o trigo era da terra, tudo era da terra. Mas o Senhor, quando nos muda de lugar, Ele muda também a nossa alimentação. Antes de nós conhecermos o Senhor, nós comíamos de várias coisas. Eu não estou falando aqui da comida física que alimenta apenas a nossa carne, mas eu estou falando da comida que alimenta a nossa mente. Nós nos alimentávamos de muitas coisas, nós ouvíamos muitas coisas, nós bebíamos muitas coisas. Coisas da terra, coisas de baixo, coisas terrenas, coisas que matam. Quando aquele povo, ele foi para o deserto, o Senhor passou a alimentar ele com as coisas que vêm de onde? Dos céus, do alto. Isso mostra que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, o alimento não é mais o alimento do homem, mas agora é o alimento de Deus para nos nutrir nesta nova caminhada. Mas pelo fato daquelas pessoas não terem mudado a sua mentalidade, o maná não era o suficiente. Pelo fato de nós não mudarmos a nossa mentalidade, a palavra não é o suficiente. O reunir não é o suficiente. Os louvores não são suficientes. Ou seja, as coisas do reino não são suficientes. Aí o que é que nós fazemos? As mesmas coisas que eles fizeram. Comer codorna. Codorna é de baixo. Codorna é da terra. Nós precisamos aprender a nos alimentar do maná que vem dos céus. É simples, mas é o suficiente. Ninguém até hoje conseguiu essa receita, porque não é alimento da terra, é alimento dos céus. Outra coisa que aconteceu naquele lugar, que talvez você não percebeu, se acabou tudo. A única coisa que não se acabou foi a roupa e o calçado. Queridos, o calçado crescia conforme o tamanho do pé daquelas crianças. As roupas não apodreciam, cresciam conforme a estatura que aquelas crianças iam crescendo, conforme a estatura que aqueles homens iam ficando mais magros ou mais fortes. Sabe por quê? Pergunta assim para o seu irmão, por que as roupas não se acabaram? Porque Deus, irmãos, quando Ele te coloca no caminho, Ele não te deixa envergonhar. Ele não poderia deixar que aquele povo passasse pela nudez. Ele não poderia envergonhar aquelas pessoas, porque o deserto foi um lugar providencial por Deus para mudar a mentalidade daquele povo. Para fazer com que eles se revestissem do novo, que se renova todos os dias para o pleno conhecimento. Então saiba de uma coisa, se você estiver no caminho que o Senhor colocou, Ele se responsabiliza pelo que comer, pelo que vestir e onde você morar. Não se preocupe com essas coisas que é responsabilidade do Senhor. Quer que você tenha que se preocupar, se revestir do novo, que se renova todos os dias para o pleno conhecimento daquele que o criou. Então, queridos, isso é interessante. Quando a gente chega em Jesus, eu já vou terminar para os irmãos compartilhar, né? Quando a gente chega em Jesus, a gente vê Jesus indo se batizar. Quantos lembram dessa passagem? E Jesus agora, ele vai diretamente para o rio. Que rio é esse? Que rio foi, irmãos? O Rio Jordão. Quando a igreja que estava lá no deserto chegou no Rio Jordão, o rio se abriu para ela passar. A expectativa é que quando Jesus pisasse naquele rio, as águas borbulhassem, aquele rio secasse e não ficasse mais uma gota d'água. Porque se foi assim para o povo passar, imagine para Jesus entrar.
Será que você já parou para observar isso? E Jesus entra naquele rio, louvou agora há pouco, né? Água nos calcanhares, nada acontece. Ele vai mais a fundo, água nos joelhos, nada acontece. Entra mais um pouco, água nos ombros, nada acontece. Será que Jesus é mais fraco que aquele povo do deserto? Que para eles o rio se abriu, mas para Jesus não aconteceu nada? Mas observe uma coisa, querido. Quando Jesus foi batizado, não foi o rio e nem foi o mar que se abriu. Foi os céus que se rasgou e o Senhor apareceu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O Senhor, irmãos, não está interessado em provar para você nada daqui da terra, não. O Senhor está querendo que você entre no caminho que Ele colocou, para Ele rasgar os céus e revelar para você aquilo que os seus olhos não podem ver e os seus ouvidos não podem ouvir. Essa é a nova mentalidade que o Senhor quer que você alcance nele. Naquele momento o céu se rasgou. E aí foi mostrado quem verdadeiramente o Filho de Deus era naquele lugar. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós todos os dias. Quem nós somos aqui na terra. Qual missão nós viemos para executar aqui na terra. Mas para isso é necessário que haja uma mudança de mentalidade urgentemente em nós. Porque o mar continua aí de frente. Os rios continuam se levantando. Os gigantes continuam nos atacando. E nós precisamos entender no meio de toda essa guerra quem nós somos diante do Senhor. Por isso ele diz: e vos revestivos do novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, para uma nova mentalidade, para uma mudança de mente, mas dessa vez agora não mais só ligada às coisas aqui da terra, mas desta vez ligada às coisas dos céus, para que Ele possa nos revelar de uma forma esplêndida aquilo que verdadeiramente Ele tem para nós. Então vamos mergulhar nesse novo todos os dias, querido. Não queira ainda comer a comida da terra. Ela é boa, é saborosa demais, mas não alimenta o espírito e você vai perecer. E aquele povo, por não mudar a mentalidade, o tempo foi passando. Quantos dias eram para ser aquela viagem? 40. Quantos dias? 40 dias. Quanto tempo passou? 40 anos. Era para ser 40 dias, passou 40 anos. No meio desses 40 anos, todos morreram, menos aquele que mudou a sua mentalidade, Josué e Caleb e a sua família. Isso mostra, queridos, que o Senhor, Ele não está preocupado com quanto tempo vai levar para que Ele te revele as coisas inefáveis, como revelou a Paulo. Quem vai decidir esse tempo é você. Então, queridos, hoje mesmo, mude a sua mentalidade e mergulhe para o novo de Deus, para receber a revelação do alto e entender o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Graça e paz a todos. Eu vou abrir aqui o espaço. E gostaria que você, com singeleza, irmãos, com singeleza, não precisa fazer uma pregação, não precisa você fazer aqui, algo sobrenatural. Vem aqui e testemunhe do Senhor, o que Ele tem feito na sua vida, através da palavra de Deus que tem todos os dias sendo aplicada diretamente no seu coração. Venha dar o seu testemunho, venha falar algo, venha mostrar que você faz parte desse novo que o Senhor chamou, para fazer com que Ele possa verdadeiramente ser revelado através de você. Não faça como aqueles que têm feridas e escondem. Não faça como Naamã. Naamã era um homem, chefe da guarda, que era todo leproso. E aí, ele colocava aquela roupa de general, e ele caminhava no meio das pessoas, e ninguém sabia que ele tinha feridas. Mas aí, quando ele foi ter com Jesus, a primeira coisa que Jesus disse para ele foi: tire essa roupa
e mergulhe 7 vezes no rio. Sabe por quê, queridos? Porque diante do Senhor nós não podemos estar por nenhuma máscara e nenhuma capa. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha feridas, Ele quer tornar essas feridas em cicatrizes. O Senhor hoje quer fazer isso com você. Sabe por quê? Porque a cicatriz é a prova de que você teve feridas em você, mas elas não te matou, não te derrotou. A cicatriz é o testemunho de que você passou por muitas feridas, mas não foi o suficiente para derrotar você, porque você tinha um alvo a seguir. E o interessante, irmãos, é que muitos buscam muito mais diplomas e até mesmo posições do que cicatrizes no seu corpo. O diploma, o conhecimento, mostra o que você conquistou, mas a cicatriz mostra o que você suportou. E é isso que o Senhor quer ver de cada um de nós. O quanto e o que nós temos suportados no reino para alcançar esse novo que o Senhor propõe para nós todos os dias. Quantas vezes for necessário, Ele vai abrir o mar para você. Quantas vezes for necessário, Ele vai abrir o rio para você. Mas o que Ele quer mesmo é rasgar os céus e mostrar para você o que Ele tem preparado para a sua vida. Então fique à vontade, não fique com cerimônia. Nós estamos numa reunião informal e aqui faz parte todos nós de uma só família. Graça e paz. Bem, os irmãos ainda têm muita dificuldade, né, de tomar a iniciativa. É normal, a gente não tem esse hábito. Meus irmãos, esse tema de mudança de mentalidade, ele é um tema muito forte, né? E é a base para que o Evangelho ele possa ser real em nossas vidas, para que ele possa ser verdadeiro. Como toda palavra que é ministrada, eu estou quase sem voz, tá, irmãos? Como toda palavra que é ministrada, é necessário que, uma vez que a nossa consciência seja alcançada, ela seja posta em prática. Eu estava lendo hoje um texto, eu não vou abrir o texto agora para não perder tempo, porque não é esse o tema que eu quero falar, não é sobre isso que eu quero falar. Mas estava na carta de Tiago, ele diz algo bem interessante. Ele diz, olha, a pessoa que eu estou transliterando para facilitar a compreensão, tá, irmãos? A pessoa que compreende a palavra, mas ela não pratica, é igual a um homem que se olhou no espelho, e aí ele saiu de frente do espelho, e passado algum tempo ele volta a se olhar. Ele não vai lembrar mais a fisionomia que ele tinha. Então a pessoa que entende a palavra, ganha a palavra, mas não pratica, é igual a esse homem. Uma hora você vai esquecer aquilo que o Espírito te revelou. Porque você só guarda aquilo que você pratica. Amém? Mas, irmãos, ainda falando sobre essa questão de mudança de mente, de libertação da mente, como o Edivaldo começou, eu queria convidar os irmãos a ganhar comigo um texto que está em Mateus, no capítulo 5. A partir do versículo 38. Um texto bem conhecido. Eu oriento os irmãos a depois darem uma lida no capítulo inteiro. Capítulo muito, muito forte. Amém? Capítulo 5, versículo 38, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permita-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui, Jesus está falando da lei, tá, irmãos? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos
e abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem ou vos tratam com maldade, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos os mesmos? E, se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos. Sede vós, pois, perfeitos, ou maduros, como nós ganhamos há um tempo atrás, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Amém? Se você ler o capítulo inteiro, irmãos, capítulo 5 inteiro, você vai ver que Jesus está falando, propriamente dito, da mudança de mente. Tudo aquilo que você aprendeu com os antigos, com os anciões, não serve para que você alcance a maturidade em Deus, a maturidade no Pai. Não serve para que você construa o caráter de Cristo em você. Então, tudo aquilo que foi construído, né, pela religião, pelos antigos, precisa ser desconstruído. Tudo aquilo que a sua personalidade aderiu na caminhada, durante essa caminhada, que nós chamamos de vida, ela precisa ser anulada. É o que nós também chamamos muito aqui de ego, né? Nós precisamos abrir mão disso, para que no lugar de tudo isso seja colocado o caráter de Cristo. E, irmãos, o caráter de Cristo não é uma poeirinha mágica. Não é um plano cósmico. O caráter de Cristo é algo palpável. É algo que você consegue tocar. É algo que você consegue visualizar. Quando você manifesta isso na sua vida. Então, veja. É muito confrontante quando ele diz assim, olha, vocês viram o que foi dito, né? Deixa eu pegar o texto aqui. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Irmãos, na nossa natureza humana, sem muitas influências, nós já queremos isso aqui. Nós já queremos exercer essa lei. Ninguém quer ser injustiçado. Ninguém quer perder. Ninguém quer ser visto como bestão. Não é verdade? E aí, Jesus ele vem e confronta dizendo o seguinte, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. O feeling aqui, irmãos, é o que acontece quando você decide obedecer. Faça um teste no seu trabalho, na sua casa, na sua família, escola, faculdade. Faça um teste. Ao invés de você revidar aquela pessoa que está te perseguindo ou muitas vezes te maltratando, decida amá-la sobremaneira. O que é amar sobremaneira? É não se importar com a perseguição dela sobre a sua vida, mas expressar o amor pela vida dela. Elevar o nível. É elevar o nível. Irmãos, isso é muito gratificante. Eu tive uma experiência recentemente no trabalho. E uma pessoa que, eu não sei porquê, ela não foi muito com a minha cara, irmãos. E aí, ela vivia me perseguindo, me maltratando. Ela só nunca me xingou, mas falava de maneira áspera. Eu não podia fazer nenhuma pergunta. Um bom dia que eu desse a ela incomodava. Bom dia, fulana. Ela saltava com 4, 5 pedras na mão. E aí, né, eu fui sendo visto como o bobão, né? O cristão da empresa. Muitas pessoas me procuravam e diziam, cara, você não pode aceitar isso. Você não pode deixar que ela lhe trate dessa forma. Irmãos, eu confesso, eu já estava querendo, né, dar umas 2 tacadas santas na irmã, né? Na prima. Mas assim, o Espírito do Senhor me constrangeu e disse, você não pode fazer isso. Essa é a oportunidade perfeita de você mostrar para ela o quanto eu amo. E eu continuei tratando ela super bem.
dava bom dia, chamava de princesa, de meu amor, não tinha jeito. A mulher ficava com mais raiva ainda de mim. Só que aí algumas situações aconteceram e as pessoas da empresa começaram a me defender. Houve toda uma situação, ela saiu de férias, irmãos, essa mulher voltou totalmente diferente. Ela me trata super bem hoje, super bem, ao ponto de se preocupar se eu já almocei. Guarda meu almoço, café, ela guarda café para mim pela manhã. Isso foi só, irmãos, uma decisão de renúncia. Mas é fácil isso? Não. Falar sobre a situação é fácil. Às vezes é até cômico. Vivê-la é outra história. Mas todos nós precisamos entender que o Evangelho é uma vida de renúncia. A libertação verdadeira ela só acontece quando você decide renunciar. Quando você decide confrontar aquilo que você aprendeu que tem que ser. Aquilo que o mundo te ensinou como tem que ser. Quando você decide confrontar isso em você, irmãos, o confronto não é no irmão. O confronto é em você. Você não pode jamais cobrar a vida do irmão. Você deve cobrar de você. Então, quando você decide cobrar essa vida e essa renúncia de você, você prova verdadeiramente da libertação. Da libertação não só do seu ego, mas da libertação das dores que o corpo pode ser acometido por causa do rancor, por causa do ódio, por causa da falta de perdão. Eu acho que vale a pena, Divaldo, depois a gente voltar a tocar nesse assunto. Faz muito tempo que a gente ganhou esse tema, né? Os problemas que a falta de perdão, a falta de misericórdia, ela pode causar na nossa saúde física. E eu acho que vale a pena voltar a falar sobre isso no outro momento. Mas, irmãos, em várias situações na Bíblia, você vai ver essas doenças ou essas enfermidades sendo tratadas como Jesus por atormentadores, como cadeias, como prisões, como verdugos. Esses termos que Jesus usou foram os termos que ele achou mais plausível para a época, irmãos, relacionado às doenças que nós provamos. Doenças psicossomáticas, doenças cardíacas, enfim, irmãos, em situações. Essa libertação só é possível quando você pratica o Evangelho. Essa libertação só é possível quando você deixa de viver o Jesus poeirinha, em que eu tenho a minha fé orando a Deus e lendo a Bíblia, mas eu não preciso praticar o Evangelho. Não, esse Evangelho não existe. Esse Evangelho é mentiroso, é falso. O Evangelho só é real quando você pratica aquilo que a palavra diz que tem que ser praticado. Amém? A palavra nos ensina, irmãos, a ser criança, ela nos ensina a ser adolescente, ela nos ensina a ser esposo, esposa, patrão, empregado. Não existe nenhuma situação na nossa vida cotidiana que Jesus não tenha orientado. Então não existem desculpas para que nós não pratiquemos o Evangelho em nenhuma situação das nossas vidas. Amém? Ele disse, diga ao povo que marcha. Por isso que ele disse, diga ao povo que marcha. Não há... Oi? Não tem saudade. Não tem soldado criança, irmãos. Não tem soldado criança. Veja que ele cita o capítulo, volta a dizer, é bom depois os irmãos darem uma lida desse capítulo por inteiro. Ele fala de uma mudança de mente no capítulo 5 inteiro. Ele fala de uma troca de mentalidade. Ele troca a mentalidade do mundo pela mentalidade do Pai, ou a mentalidade do reino. E aí no final ele diz o seguinte: da mesma sede vós, pois, maduros. Amém? Alguém tem uma versão que fala assim? Maduros. Tem muitas versões que diz perfeitos. Como nós ganhamos aqui no original, essa palavra ela segue mais para o termo maduro. Sede vós, pois, maduros, como é maduro o vosso Pai que está no céu. Amém? Amém. Então, para alcançar a libertação verdadeira, irmãos, não é você deixar de ir numa denominação, mas é você passar a praticar esse Evangelho aonde quer que você chegue. No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Aonde quer que você esteja, o Senhor está presente. Ou precisa estar presente. Amém? Jesus é o Senhor. Tira do pedestal, porque se alguém for, ele está...
Graças a paz. Deixa eu Eu tenho alguns anos que reunia no sistema religioso, na denominação, né? E faz 9 anos que eu reúno aqui com os irmãos e eu fico impressionada com uma palavra que foi ministrada há meia hora. Ela traz tanta coisa, né? Ela desperta em nós tanta coisa, ela revela ao nosso coração tanta coisa. Porque uma palavra que foi muito citada aqui foi a palavra marche, né? E eu estava ali sentadinha e processando essa palavra, e toda vez que o pastor falava assim a palavra marche, eu sempre era levada para uma situação de posicionamento, como o senhor falou aqui, né? Um lugar de posicionamento, um lugar de postura, um lugar, sabe, que você tem um padrão ali que tem que seguir. Então, essa palavra, ela cai muito, assim como em qualquer outro tempo, ela vai cair muito bem, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita, mas ela cai muito nos nossos dias, em termos o compromisso de nos posicionarmos, né? Quando a gente fala sobre essa mudança de mente, sobre essa metanoia que é necessária, que nós passa ano, entra ano, e a gente sempre falando sobre essa questão de metanoia, de posicionamento, ela só vai ser algo concreto quando de verdade nós nos levantarmos e marcharmos de verdade. Porque isso me faz lembrar uma situação em que a palavra fala, em que Moisés, né, como foi citado aqui, em que Moisés, diante de uma dificuldade, ele roga ao Senhor. Há alguns anos atrás, eu não sei se os irmãos vão me compreender, mas veja bem, há alguns anos atrás, nós recebemos uma palavra, um fundamento, em que falava que o Egito, né, era a nossa alma, o nosso ego, né? E aí, houve uma situação em que o Egito estava vindo, né, contra o povo de Deus, para levar novamente o povo cativo, e diante de uma dificuldade, Moisés olha para o rio, para o mar, e ele questiona a Deus. E Deus diz assim: como assim, Moisés? Me questiona do quê? Diga ao povo de Israel que marche. Então, o ego estava vindo, sabe, levar o povo de Deus cativo novamente, uma vez que eles foram libertos. E Moisés foi questionar, foi falar com Deus, foi pedir a intervenção de Deus, quando Deus diz assim: peça ao povo para se posicionar. E quando o povo se posicionou, diga ao povo de Israel que marchem. E quando esse comando é dado, irmãos, o povo pode estar do jeito que for, todos eles têm que se levantar e se posicionar. Então, esse mesmo comando, essa mesma posição, essa mesma ação, ela tem que ser feita aqui. Porque não cabe mais a Deus fazer isso. Exato. Não cabe mais. É como se Deus dissesse para nós assim também: olha, aqui, levante e marche. Tome um posicionamento e vá. E aí todas as coisas vão começar a ser orgânicas. Quando essa mudança, quando essa metanoia começa a acontecer. Então, irmãos, assim como essa palavra trouxe essa clareza ao meu coração. Eu queria que você também saísse daqui com esse entendimento, e assim como eu propus no meu coração, nessa semana, colocar essa palavra em prática, em dizer assim: eu não vou mais pedir ao Senhor para mudar alguma coisa aqui, porque eu tenho que levantar e marche.
se posicionar e ir, irmão. Vai mais pedir para abrir o mar. Não. Amém. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos corajosos nós temos aqui? Amém. Quantos corajosos? Eita glória! Oh, glória. Para mudar, irmãos, precisa de coragem. É verdade. Tem que ser macho. Para mudar, para mergulhar no novo, precisa de coragem. Porque a sensação de você pisar no novo, irmãos, não é agradável, não. Quando o temor bate, ele abala as nossas estruturas. Porque o novo nos exige fé, nos exige crer, nos exige posicionamento. Sabe, irmãos? Porque é algo que você não tem domínio. Fazer aquilo que você faz todos os dias, que você tem prática, irmãos, é fácil. Me levantar todos os dias para ir trabalhar e vender passagem, hoje para mim é prática. E não me traz temor. Mas se eu botar qualquer um de vocês para fazer isso, vai dar temor. Porque você não sabe mexer no sistema, porque você pode me gerar um prejuízo, porque você pode fazer uma venda errada, porque você pode colocar um passageiro que vai para Curitiba e botar ele para Cuiabá. Como quando eu iniciei, eu fiz isso. Irmãos, mas quando você tem domínio naquilo que você faz, tudo é normal. Mas, como o reino nada é normal, né, irmãos? Como o reino tudo é Cristo. E Cristo, ele é a renovação da nossa mente. Todos os dias, irmãos, o Senhor quer nos mergulhar no novo. Para que a minha perfeição não seja colocada sobre as minhas forças, em as minhas mãos. A minha perfeição tem que ser em Cristo, dentro dele. E deixa eu ver. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Essa versão é outra, irmãos. Acabou-se tudo que era velho e já chegou o que era novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformou da imagem em amigo de Deus. Amém. É isso que o Senhor quer para nós, irmãos. Amém. É isso que o Senhor quer para nós. Em Cristo não tem nada velho. Amém. Cristo é aquela água corrente que ela vai passar por você e você não acompanha mais ela. Em Cristo, tudo é novo, irmãos. E uma vez que nós estivermos em Cristo, tudo que é velho em nós passou. Amém. Tudo que é velho em nós se tornará novo. Amém. Amém. Não, depois ela toca. Não vai gravar tudo. Vai ficar à vontade. Não vai ficar só um manso, tá? Não vai. Amém, né? Amém. A gente já ganhou sobre Microfone perto, microfone perto. eu lembro que a gente já ganhou sobre mudança de mentalidade. Como a Jesida falou, exige muita coragem.
Luta, porque fácil não é uma caminhada árdua, né? E eu lia com uma passagem que diz assim, em Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso falou muito comigo porque falou sobre o entendimento. Não é de hoje que eu estou aqui reunindo com os irmãos e tenho ganhado um entendimento assim, gigantesco. Porque era algo que, de onde eu era, eu não tinha tamanho entendimento, né? Tamanho de formação. E assim, eu me questionei ali sentadinha, né? Me questionei o quanto que eu tenho crescido e o quanto de entendimento eu tenho ganhado. E, como a Rosilda disse, né? É preciso muita coragem. Quando a gente muda a nossa mente, é o que transforma também, reflete no nosso físico. E isso é notável. Quando a gente realmente muda a mente, muda todo o nosso ser, muda a forma de falar, de pensar, tudo, completamente tudo. Lugares, pessoas. E aqui eu deixo a reflexão, o quanto nós temos aprendido e o quanto nós temos colocado em prática. Amém. Amém. Também não posso deixar essa palavra passar, né? É uma palavra tão preciosa, né? Eu poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor trouxe ao meu coração. Em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não são as que da terra. Bom, se nós olhar para nós, né, como ser humano perfeito que nós somos, nós vai sempre alimentar o nosso gigante, né, o nosso eu, nosso ego, né, nossas vontades. Mas o Senhor nos chama a uma responsabilidade maior, né? Que é olhar para o alto, né? Nós olhamos para o alto, nós vamos alcançar essa mudança de mentalidade, né? Junto, né? O Senhor traz o renovo, que é o novo, né? Para nós. E o Senhor nos convida a marchar, né? Continuar marchando, olhando para o alto, né? Isso aí é o nosso autor, o consumador, né? Amém. Amém. Tanto é que ele começou a alimentar o povo com as coisas dos céus. Né? Maná, né? Porque as coisas da terra não alimentavam mais, para acontecer a totalidade. Boa noite a todos, graça e paz. Ouvimos aqui sobre avançar, sobre seguir, mas o que você entende quando é falado sobre avançar e seguir? Na verdade, o nosso automático diário é olhar para trás. A gente, quando deseja ardentemente seguir, mas sempre tem aquele, eita, e aquilo que eu passei? Sempre tem um trauma, sempre tem uma dor, sempre tem algo que faz a gente olhar. Eu, você, já sabe, nós já sabemos onde estivemos. A gente precisa agora focar para onde a gente vai. O Senhor trouxe essa palavra totalmente e sem dúvidas para nos centrarmos no caminho que temos que estar. Quando o Senhor fala sobre unidade, fala sobre seguir caminhando pela mesma estrada, não tem separação. É um caminho só. Todos aqui, eu, você, nós estamos buscando o mesmo objetivo, mas precisamos fortemente ter isso certo dentro da gente.
Irmãos, na Bíblia há exemplos claros de quem olhou para trás ficou no caminho. Quantos mais exemplos você vai precisar ter? Quantas paralisações na vida você vai ter para entender que confia? O Senhor diariamente tem encontro conosco, seja nas nossas orações, seja nos nossos devocionais, né? Que chama aqueles vídeos que a gente faz. E a gente está sempre interrogando o Senhor. Muitas vezes e constantemente, na verdade, eu digo nós, porque eu estou totalmente inclusa nisso. Estou revirando, me encontrando, revirando os bolsos de Deus e Deus aqui com as mãos abertas, me abençoando. Vamos focar mais no alvo. Vamos parar de olhar para trás. O passado tem que ficar. E a gente tem que avançar. Amém. Graças a Deus. Eu sei que é aquilo que eu gostaria de falar, muitos irmãos já falaram. Mas eu não quero ser covarde e não falar. Na verdade, tudo isso que o Senhor tem nos trazido, essa mudança de mentalidade para nós, é porque o Senhor quer cada dia que a gente estejamos muito mais com Ele. Sejamos corajosos e realmente não olhemos para trás, mas avancemos adiante. É isso que eu tenho ganho do Senhor, através de toda a palavra. O Senhor tem me trazido muito esclarecimento da sua palavra, que eu não devo olhar para trás, mas sempre buscar Ele e todos os dias prosseguir. Amém. Dá tempo, tem meia hora do pregador. Amém, gente. Palavra maravilhosa, né? Dentre tantas palavras-chave que foram liberadas aqui, uma ficou na minha mente, assim, uma da mais marcante, que foi olhar para as coisas, receber as coisas que são de cima, né? O maná que veio de cima, o céu que se abriu, não se deter nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, no verso 1, ele diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Então, veja os irmãos falando muito de orientações, né? Olhando para trás, olhando para frente, marchando para trás, marchando para frente. Mas essa orientação de Paulo aqui, de fixar os olhos na direção onde Cristo está, eu acredito que, para mim, foi uma palavra que veio e modificou o sentido para mim disso. Então, assim, olhar fixo para onde Jesus está vai mudar o sentido da coisa. Que o Senhor Jesus, Ele consiga nos chamar nesse sentido para as coisas que são do alto. Não nos determos com as coisas terrenas que estão ao alcance dos nossos olhos, mas com os nossos olhos fixos no Senhor, que essa palavra cresça e ela tome uma proporção que ela tem que ter, que é gigante durante essa semana nas nossas vidas. Amém. Então, o que bastante me chamou a atenção, eu fiquei ruminando aí na minha cabeça, foi algo que essa semana aconteceu comigo, né? Que é sobre Josué, e quando chegar ali em frente ao mar, nele ele questionou o que ia fazer, mas ele teve a quem e sabia para onde correr, que foi buscar o Senhor, né? Buscar a resposta no local certo. Né? Ele não foi perguntar a nenhum daqueles outros que estavam ali com ele o que ia fazer. Ele foi no local certo, né? Foi buscar onde realmente ele ia encontrar a resposta. E foi assim que eu me peguei esses dias me perguntando, fazendo alguns questionamentos comigo mesmo, e foi onde fui buscar a resposta, né? Que foi no estudo que ganhamos aqui
sobre perdoar para governar. Então, assim, para mim falou muito forte ao meu coração. E eu ali sentada vendo a palavra, né? E também essa daqui veio bastante confortando e falando que é a coisa certa nós vamos fazer, né? Pois embora, Colossenses 2:5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. E então é assim que a gente precisa, né, saber a direção certa aonde buscar, primeiramente em Cristo e naqueles que estão fortalecendo em fé. Né? Boa noite. Boa noite, graças a paz. Quantos creem aqui que quando a gente precisa de uma resposta, né? No momento certo, Deus envia, né? E como todos sabem, eu estava meio afastado, né? E casamento conturbado, intrigado na sogra, estava pé de guerra, né? E de uns 15 dias para cá, irmão, o Senhor vinha me incomodando. Todo dia me acordando 3 horas da manhã. Todo dia. 3 horas da manhã o Senhor me incomodava e eu tinha que acordar. E eu estava num momento que no serviço eu levava a caixinha para o serviço, ficava escutando música mudando e não queria nada com nada. E teve um dia que eu acordei de madrugada e o Senhor disse: chegou a hora de você mudar. Amém. Chegou a hora de você voltar como você era antes. E a primeira coisa que eu fiz foi reatar meu casamento. Amém. De madrugada mesmo. E na mesma semana já teve o casamento numa quarta, se não me engano, foi numa quinta. No sábado eu fui um churrasco e disse a Rafaela: chame sua mãe. E nem ela acreditou quando eu falei isso. Chame sua mãe. Aí ela disse: ela está tão triste com essa situação. Eu disse que não, que vai mudar. E a gente estava na casa da avó dela. E eu cheguei por trás da minha sogra, porque eu tenho mania de dar um cheiro no cangote dela. Aí cheirei no cangote dela. Foi mesmo que ela se derramar. Começou a chorar e foi um choro pra lá. Também, já tá querendo chorar? Tô não. E hoje, graças a Deus, a gente tá, principalmente eu com a minha sogra, que a gente tava intrigado, a gente tá de um jeito que até a Rafaela hoje tava de ciúme. Né? E com relação a eu tava levando a caixinha, escutando música mudando, nessa mesma semana, quando o Senhor falou comigo, no outro dia seguinte eu levei a caixinha e dei louvor para tocar lá. Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor isso falou, né? As nossas atitudes é que revela quem nós somos. E quando eu botei o louvor lá, todo mundo estranhou. E o louvor tocou o dia todinho. A caixinha descarregou 1 minuto. E os caras tudo lá falando: rapaz, o ambiente de hoje foi outro. Até o mestre disse: rapaz, que o ambiente de hoje está totalmente diferente do que de ontem. Aquela música cheia de problema. Aí eu disse: mestre, daqui pra frente vai ser só assim. Né? E quando a gente quer, Deus envia a resposta. Amém. 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 Agora vamos achar. Amém. Vai faltar gente. E amiga? E agora? Ó, eu estava me sentada, como disse a Kécia, né? Sempre ela está pensando em algo, né? E eu estava ali, todo mundo leu Colossenses, né? E eu disse: todos estão lendo o que eu quero ler.
Mas eu vou agora ler o 3, versículo 13. Suportais uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, e assim fazei vós também. E eu só quero dar essa mensagem aqui para não ficar para trás. Né? Jamais eu ficar para trás. A partir de hoje, eu sou eu. Amém. E sempre é difícil a gente suportar, às vezes, as nossas diferenças, né? É muito difícil. E perdoar. Não é fácil perdoar, né? É fácil, você perdoa, mas quem sabe o seu coração como está? Mas a prática constante leva ao amadurecimento, tornando fácil perdoar. Aí eu estava conversando com uma cliente minha, sexta-feira, ela falou, o povo fala muito em perdoar, certo? Em perdoar. Qual a questão de perdoar? Quando alguém estupra um filho seu, né? E você tem que perder todo aquele esquecimento e entender que existe um perdão. Mas não é fácil você perdoar uma pessoa. Hoje mesmo eu estou com uma dificuldade, tipo na casa do meu, não vou chorar. Na casa da minha família, do meu genro com a minha filha. Eles passaram problema de separação, né? Mas pela honra e a glória do Senhor, está tudo bem. Só que existiu a diferença da Catarina, que é minha neta, que não é filha dele. Quer dizer, por conta desse negócio, eles estão com raiva. Quebrou. Aí eu falei com ele, fui para lá sábado passado, para justamente conversar. Só que ele disse, eu não falo porque ela não fala. Eu disse, mas você é velho. Você tem entendimento, ela é uma criança. Né? Apesar de tudo que está acontecendo, mas ela é uma criança. Você tem que primeiro falar. Ela disse, eu também não falo. E é difícil. Mas Deus está no controle das coisas. Amém. Vai chorar. Não, agora. A bochila vai, que é sensível. Uma folha. Peraí. Vai pro YouTube. Já se faz. A palavra que foi ministrada hoje foi falando sobre mudança de mente e perdão. Se você parar para analisar o cenário, né? E essas duas palavras teve um peso muito enorme sobre mim. Porque eu, minha filha, para me perdoar uma pessoa, valeu-me. Quando eu prego um ranço. Se entregou 3 dedos juntos. Não, mas foi repetição. Vai pro YouTube. Vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o Senhor. Sobre a mudança de mente. Eu era uma pessoa que me apegava muita mágoa. Eu não me permitia a soltar as bagagens. Para mim, eu acho que seria, para mim, não que eu faço o carro o mais fácil era eu segurar aquela dor e ficar com o ego ali. Só que aí o Senhor falou comigo que... Ai, meu Deus, vou chorar. Não. Vai chorar. Vai chorar. Peraí, deixa eu só me concentrar. Chora bom. O quanto é difícil você perdoar. Ai, não. Bota a mão na cara e o microfone baixo. O quanto é difícil você perdoar e se perdoar. Porque muitas vezes eu não queria abrir mão do perdão, porque na minha cabeça acontecia dessa maneira. Eu perdoando, eu estaria me rebaixando, humanamente falando. Só que aí o Senhor falou assim, você não vai ser mesmo se você perdoar. Amém. Você vai crescer. Quem perdoa Você vai mais. crescer. Amém. E hoje eu aprendi a pedir perdão mesmo estando errado. Amém. E mesmo estando certo também. Com as minhas verdades. E realmente, eu falo que eu mudei, não foi porque eu fiz autoanálise. Quem está ao meu redor fez essa mudança. Amém. E foi bom. Foi muito bom. Porque hoje vale a pena. Amém. Hoje eu sou uma nova criatura. E eu acredito em mudança. Fazem guardar. Eu acredito em mudança. E eu sou a Bíblia diz que quando a gente quer e se permite, a gente muda. É verdade. Então, para mim hoje, eu olhando no espelho, me vendo a pessoa que eu me transformei, isso é muito gratificante. Eu tenho um orgulho enorme de mim. Amém. Hoje eu consigo me ver como ser humano e também como falho, né? Que a gente tem nossos momentos de fraqueza.
mas também consigo me ver como o qual eu amadureci, na verdade, como ser humano. E é isso. Amém. Olha, eu ia falar, mas tá tão bonitinho depois na mente, mas chegou aqui deu muito. Aí, deixa pra próxima. Deixa o microfone. Ficou negócio aqui. Ô, mulher. Ficou querendo chorar, foi? Vai pro YouTube. Nós ainda temos tempo, viu? Alguém quer mais compartilhar? Alguém se habilita ainda a compartilhar alguma coisa? Ainda temos aí uns 10 minutinhos. Né? Amém. Amém. Diga esse povo que mais. Amém, demais. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Graças e paz. Olha, eu estou aqui para dar o meu testemunho. Para dar o meu testemunho sobre a provação que eu tive esta semana, fez eu crescer na minha vida por todo o tempo da idade que eu tenho. Amém. Porque eu recebi uma ligação hoje e eu senti no momento que se eu não tivesse conhecido Cristo e não tivesse penetrado dentro da palavra, através do irmão Edivaldo e de vocês todos, meus irmãos, eu não estava aqui hoje. Porque no momento eu fiquei muito triste, mas no mesmo instante me deu aquele calor, Amém. aquela respiração que eu fiquei forte, fortalecida. Eu digo, meu Senhor, não deixa eu cair. Dessa ligação que eu recebi. Aí eu lembrei, anos atrás, de 35 anos atrás, foi numa comunidade que eu digo, eu vou colher essa semente que eu plantei hoje. E ela vai ser colhida para sempre, para o reino da glória do Senhor. Amém. Aí fiquei ali pensando, e aquele calor, e aquela agonia, aquele desespero. Aí tive essa provação na minha vida. Eu senti aquela pessoa falando comigo, me elogiando, mas mesmo instante não estava. Aí eu falei, o que é que você quer dizer com isso? Aí ele falou, que você é uma pessoa muito boa, você crê muito no Senhor, por isso você está onde está hoje. Amém. Eu estou dando esse testemunho hoje. Eu trabalhei numa comunidade e hoje eu estou colhendo aqui no meio de vocês. Iniciar semente. Plantei, estou plantando a semente e eu estou colhendo ela. E não quero mais olhar para trás. Eu quero caminhar para frente. Em nome de Jesus. Marchar. Quero marchar de frente. Uma salva de palmas para essa irmã. Tem alguém ainda aqui que quer compartilhar algo? Amém, irmãos? Então eu gostaria que vocês ficassem de pé e você desse um abraço bem caloroso no seu irmão, na sua irmã, derramasse sobre ele o seu amor, para que nessa noite houvesse o derramamento do perdão e da mudança de mentalidade, ficando assim fixa na sua mente. E logo após vamos partir o pão.